Oi, pessoal! Estamos começando mais um Funvicast do Unifunvic. Eu sou a Layara, esse é o João Pedro, ela é a Jamile. Nós somos estudantes de Fisioterapia e Odontologia do terceiro período. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a catapora. Essa doença que eu acredito que seja bastante conhecida por muitos, é uma doença bem comum na infância, mas para quem não sabe ou tem um conhecimento bem brando, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a catapora. Bem, a catapora, ela é uma doença causada por um vírus chamado varicela zoster, também recebe o nome de varicela por em alguns locais, e ela é uma doença infecciosa altamente contagiosa que tem como sintoma e característica principal aquelas manchas avermelhadas pelo corpo, que formam umas bolhas e coça bastante. E, como eu falei, ela é uma doença muito conhecida na infância justamente porque a prevalência dela é maior nessas pessoas, nessas crianças de até 10 anos. E onde surgiu a catapora? A catapora, ela tem origem, tem registro desde a antiguidade. Porém, esse termo catapora, utilizado pela primeira vez em 1961 por Richard Morton, que ele acreditava, na verdade, que a catapora era uma forma mais leve da varíola. Hoje em dia a gente sabe que não, porém foi assim que surgiu. E é muito provável que tenha vindo aqui para a América trazida por exploradores e colonizadores que traziam, e como os nativos não tinham anticorpos, né, as imunoglobulinas, acabavam adoecendo e morrendo. João Pedro, você poderia falar um pouquinho como que é transmitido a catapora? Bom, a catapora ela é transmitida basicamente por tosse, espirro e principalmente pelas bolhas que a catapora ela dá, porque por causa de um líquido que tem dentro dessa bolha, e quando essa bolha a ferida está aberta e contato com a pele de outra pessoa, ela é geralmente transmitida desse jeito. A catapora ela tem um período assim de incubação do vírus de 10 a 21 dias. E esse vírus ele é muito propenso a ser pego no inverno, onde a doença ela tá mais aflorada e as pessoas têm a imunidade um pouco mais baixa nessa fase. Eu peguei a catapora quando eu tinha 15 anos. Ah, você foi um caso que você pegou Sim, depois dos sim. 10, não Geralmente as foi? pessoas elas contraem a catapora com 10 anos, como Aham. você disse. Foi o meu caso, eu tive com 10 anos, eu me Eu lembro. peguei com 15, que já foi Sim. É, mais Você, pesado. Jamile, já teve catapora? eu nunca tive até hoje, E espero nem não vai ter. ter. É, então, e quando você tem já uma vez a catapora, seu corpo gera o anticorpo para ela, então é muito raro acontecer de você ter novamente. Eu que nunca tive, né? Espero nunca ter. Espero Tomara. mesmo. Tomara que não. Como eu falei no começo, quando a gente pensa em catapora, os sintomas, assim, que eu acho que vem na cabeça da pessoa, primeiramente, são aquelas manchas avermelhadas, que coça bastante, a gente coça. Forma umas bolhas que contêm um líquido, além de febre. Geralmente, essas erupções cutâneas, elas surgem 2 dias depois desses primeiros sintomas, que é essa febre bem alta, essa dor no corpo, alteração no sono. E elas duram entre 4 a 5 dias antes de desaparecerem completamente. Mas elas começam a aparecer inicialmente na face, no tronco e no couro cabeludo. Eu me recordo de ter tido catapora no couro cabeludo e coçava bastante, era um incômodo muito grande. E geralmente elas não deixam marcas, né? Depois, quando elas somem, que elas desaparecem depois de 5 dias, a não ser que a pessoa vai lá e coce, que é uma coisa assim que infelizmente. Eu tenho não dá. uma prima que tá até hoje com as manchinhas. Porque é meio irresistível não coçar, gente. Eu não tenho tanta mancha da catapora, mas no meu pé tem uma feridinha Uma feridinha, porque você coçou. que eu cocei. Basicamente, o ciclo de duração da catapora é de 10 a 5 dias e depois desaparece completamente, vai tendo todo o tratamento. O tratamento ele é feito com analgésico para aliviar esses sintomas de febre, de dor. Porém, também tem o uso de antivirais, né? Porque é um vírus. O diagnóstico ele é bem simples. Eu acredito que quem teve foi no médico. O médico só de olhar pra você falou assim: você está com catapora. Sim. Porém, em alguns casos tem que ter alguma confirmação. É feito um exame de sangue pra ver se tem a varicela zoster, na verdade. Uhum.
E também, às vezes, pode pedir um exame contendo o líquido que tá dentro dessas bolhas. Corta uma partezinha da Corta bolha, uma né? partezinha. João, como você contou, eu tava falando anteriormente que essa doença ela é muito comum na infância, geralmente até 10 anos. E quando a pessoa contrai até 10 anos, ela vem de uma forma mais moderada. Já quando ela tem depois dessa idade, já vem um pouco mais grave, pode ter algumas complicações. Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência quando você teve catapora com 15 anos. Olha, eu peguei a catapora no tempo do Covid, no Da começo da Covid, Covid. Então, tipo, foi uma experiência assustadora, porque eu comecei a ficar doente. As manchas, elas não apareceram de imediato, mas eu comecei a ficar doente, apresentei febre. Então a gente já pensa o quê? A Covid matando todo mundo. Pronto, eu sou o próximo. Já ficou com medo. Eu sou o próximo. Daí que começou a aparecer as manchas no corpo. Daí ficou eu e minha mãe assim, ué, Covid não tava dando mancha, eu sou um caso especial. Eu sou um caso E a especial. sua mãe trabalha em hospital Minha mãe também, trabalha no né? hospital e minha mãe ela já é paranoica com essas coisas. Aparece uma doença, já fica, ai meu Deus. Ai meu Jesus Cristo, o que é isso? Daí ela me levou no médico e o médico ele viu por cima as manchas. Nem tinha muita mancha assim. Tinha Pelo aquela Ele bolha já- ainda, já tinha formado as bolhas, ele ou já não? Diagnosticou. deduziu que era catapora. Daí depois fez o teste pra comprovar, Pediu exame de exames também de sangue pra comprovar. E, cara, quando eu peguei a catapora, o meu nariz, por dentro aqui, ele tava cheio de bolinha. Então, pra respirar não dava. Como começou o EAD, não conseguia abrir a câmera, falar não conseguia A sua direito. alimentação provavelmente também Prejudicou, foi afetada, né? Por causa que Prejudicada. tinha bolha no corpo inteiro. E como eu peguei depois de uma fase avançada, vamos dizer assim, nossa, e eu nunca tive contato com essa doença. Isso que eu ia perguntar. Meus familiares, Você nunca chegou a ver é, a catapora? Como eu era o conhecer? caçula da minha família na época, eu nunca tive contato. Por exemplo, os meus primos pegaram, não sei se pegou, eu acho que sim. Pegaram quando era criança. Minha mãe já teve cachumba, catapora, essas coisas, e ela pegou quando porque era criança. Geralmente, se você for perguntar pra alguém, Uhum. provavelmente se você que tá assistindo esse podcast for perguntar pra alguém se a pessoa já teve catapora e ela afirmar, e você vai perguntar quando, ela fala, quando eu era criança, porque é o comum, Uhum, é muito é o difícil comum. você ver adolescentes, Sim. adultos. Eu lembro que quando eu peguei, eu tinha por volta de 9, 10 anos, todos os meus colegas da escola estavam pegando catapora. Com Uhum. certeza foi eles que me passaram, tenho certeza. Então, tipo assim, pra mim não foi totalmente novo, porque eu estava vendo, mas no seu caso você nunca tinha visto uma pessoa. Nunca tinha visto. Então, tipo, eu não tive restrição de ficar perto de alguém da minha família, porque acho que todo mundo já pegou. pegou. Todo mundo já tava imune. Todo mundo já tava imune. imune. E você, Jamile? Você nunca teve catapora, mas você já viu alguém ou teve algum contato, assim? Então, quando eu era criança, eu não lembro de muitas vezes ter. Mas eu lembro que a minha prima, eu lembro dela, tinha várias pintinhas. Eu perguntava pra ela o que era. Ela falava, era catapora quando eu era mais nova. Só que eu não lembrava. Uhum. Eu vi, né, nas pesquisas da catapora, eu vi que ela é muito prejudicial à mulher grávida. Grávidas. Porque a imunidade tende a ser mais baixa e também tem a gestação do neném. E pois ele pessoas que já tomam remédio pra baixar a Sim. imunidade. O neném ele pode nascer com cicatrizes no corpo e até com uma formação. Agora você falando, eu me recordei que quando eu tava com a suspeita da catapora, eu lembro que eu fui no postinho de saúde, na UBS, e eu lembro que era no dia do grupo das grávidas. Daí eu lembro que falou assim, você fica longe dela. Aí eu não entendia, porque acho que agora eu entendi, né? Porque vai que eu passava. Uhum. O neném nascia com alguma malformação. Mas é bem complexo. Na verdade, embora seja uma doença assim, que incomoda bastante, tem uns sintomas bem chatos, ela tem um alto nível de cura, né? Não é, Sim, é muito difícil você ficar com alguma sequela. Eu lembro que quando eu era criança, tipo, eu via, ai, fulano de tal não veio pra aula hoje porque tava com catapora. Eu ficava, eu queria pegar catapora. Eu não queria peguei. pegar a catapora. Eu não peguei cachumba, eu não peguei catapora, eu não peguei nada. Daí com 15 anos, no EAD, catapora. Mas sabia que eu lembro também que quando os meus colegas estavam pegando assim, nossa, eu queria pegar catapora, porque o povo não veio pra escola, peguei, odiei. Eu preferi ir pra Teve um escola dia, do que aquela coceira. Teve um dia, tava eu, a Maria Eduarda e a Jamile conversando, de catapora mesmo. A Jamile, eu nunca peguei, tomara que eu pegue logo. Não Por- queira pegar. Por causa... Tomara que eu pegue logo Porque pra não pegar vai mais ficar mais- perto. Não queira pegar. Você tomou vacina, É uma né? sensação Mas hoje em horrível. dia,
Sim. E o que acontece quando uma pessoa, por exemplo, a Jamile, que nunca teve catapora e tem algum familiar, alguma pessoa? O ideal é evitar o contato, né? Porque ela é altamente contagiosa e não é muito legal. Ninguém quer ficar doente. Ninguém quer ficar Só doente. criança que acha bonito. Não, porque eu achava que ia só ser umas pintinhas no meu corpo, só e Não contava que ia fechar. bala, Ia filho. fechar suas vidas aéreas. Não ia mais pra aula, não. Na pandemia não fui pra aula mesmo, que é catapora. Geralmente, quando a pessoa ela adquire catapora, geralmente não, quando ela tem a catapora uma única vez, ela não vai ter de novo, porque o corpo vai ter uma resposta imunológica. Sim. Porém, esse vírus, pelo que eu tava estudando um pouco, ele fica adormecido e se a pessoa passar por períodos de longo estresse, extremo estresse, pode ativar novamente e vai causar uma outra doença, que é uma variante, que é a herpes zoster. E deve ser horrível, pelo que eu li. Essa assim. variante, hein? Uma variante deve ser mais forte. Quando a gente pensa em variante, a gente sempre pensa em coisas mais graves. E já que você nunca pegou catapora, mas você me fala um pouquinho sobre como que é a prevenção. Então, por ela ser muito contagiosa, que é transmitida pelo ar, ela é por meio da vacinação. A vacinação de bebês de 12 meses é 2 doses. Uma com 12 meses e a outra com de 15 a 22 meses. E se seu filho já passou de 13 anos de idade, ele tem que tomar uma dose, passar 40 dias e tomar a outra dose. João, você estava falando um pouco sobre o perigo de, por exemplo, grávidas serem expostas ao vírus da catapora, mas também afeta alguns órgãos, pelo que você estava comentando. O que você falou que viu, Jamile? Eu vi uma reportagem que falava sobre ter a catapora nos órgãos internos. E se der no pulmão, é bastante grave, porque pode gerar uma pneumonia bem de grau elevado. É o que acontece. Tanto é que o perigo da gente coçar as feridas não é somente deixar a marca, porque quando a gente coça, vai abrir nessa ferida e vai ficar exposto a micro-organismos. Sim, que pode gerar infecção. Pode gerar infecções e ter essas complicações. E se a pessoa já tem alguma doença imunológica, um número muito baixo de imunidade, eu acho que piora. Vai puxando todo um fio, né? Você coça a bolha faz uma ferida, a ferida infecciona e pode acontecer o pior. Porque essa ferida também, você provavelmente vai lembrar mais do que eu. Lembro que forma essas manchas, tem essa bolha. E depois de uns 2 dias também começa a formar uma crosta acinzentada, como se estivesse secando a ferida. Você se Nessa lembra disso? parte do final da catapora, eu lembro bastante do meu pé, que eu não conseguia pisar no chão porque ele ficou inchado. Ficou inchado, tinha muita bolha, principalmente no meu pé. Até que eu tenho a cicatriz nele. E eu andava, tipo, normal, só que era dolorido, porque eu queria coçar, não podia coçar nada. E meu pé, além de estar inchado, você já sabe a picada da formiga? Sim, tem bastante incômodo. Naquele lugar que a formiga picou, ele fica vermelho, inchado, e às vezes fica até duro. Você vai andar, você sente ele, não sente? Sim. Foi desse jeito, só que no pé todo. No pé todo. Até na sola? Até na sola do pé. Então era muito complicado conviver, mas não foi um período longo. Eu e minha mãe, ela já contraiu a catapora, então ficou eu e ela, mas ela cuidou bastante, deu tudo certo. Mas não foi um período longo. Foi, eu acho que em torno de 1 semana, 5 dias, por aí. Foi sofrido. Você teve febre alta? Febre alta. Antes das bolhas aparecerem, a febre... Foi os primeiros sintomas que foi. começam 2 dias, geralmente. A febre alta, as bolhas no corpo, nossa, principalmente na alimentação. A alimentação, como a minha boca em volta tinha bastante bolinha, eu tentava comer qualquer coisa, mastigava, ficava aqui nos cantinhos da boca machucado. Então foi tenso. Os primeiros sinais, geralmente, eles aparecem no rosto, né? Como eu citei anteriormente, no tronco e no couro cabeludo. Onde foram os primeiros sinais que apareceram em você, dessas manchas? Perto do nariz. Perto do nariz. Porque eu lembro... porque eu lembro que o médico, ele colocou alguma coisa pra abrir o meu nariz e enxergar o que tinha lá dentro. Na hora que ele fez isso, eu senti o nariz desgrudando, assim, um do outro. Nossa, uma sensação que não dá, não esquece. Não esquece, é inesquecível. Infelizmente é inesquecível, porque não é uma coisa muito confortável. Sim. Quando eu tive catapora, eu não tive não foi muito grave, foi bem moderado, assim, mas foi
desconfortável, mas eu lembro que na época teve colega meu que teve na garganta. Imagina pra comer, eu fiquei em desconforto, porque, ai... Fora que a gente fica assim disposto. Quando a gente é criança, na verdade, eu acho que no seu caso também vai ser mais inesquecível, porque você já era maiorzinho. Quando a gente é criança, quando fica doente fica mais cabisbaixa, mas adolescente não quer viver uma vida, Eu né? vi uma Não vida. consegue. É muito complicado. Eu ficava o dia inteiro no meu quarto, porque já era pandemia, não tinha muito pra onde ir. Daí já tava com catapora, que eu não vou fazer mais nada mesmo. E a transmissão começa até antes dos primeiros sintomas, então é difícil identificar, assim, pra proliferação do vírus, pra você conseguir controlar. Demora pra atingir aquele limiar clínico, né? Uhum. Então, gente, esse foi o Fumbicast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenham aprendido um pouco mais sobre a catapora. Para quem conhecia e tinha um conhecimento mais leigo, agora vai ter um pouquinho mais de conhecimento mais amplo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigado.